Aí, pessoal, coloquei para gravar. Aí, pessoal, está gravando então? Então, estamos retornando aí na aula de processo civil do quarto semestre, né, do dia 3 de setembro, para nosso segundo bloco, né? E nós estamos estudando aí atos processuais, né? Já vimos a figura dos auxiliares da justiça e agora, então, a gente precisa continuar estudando os atos processuais. Pessoal, e os primeiros atos processuais a serem estudados são os atos processuais dos magistrados, né? O que os magistrados praticam aí como atos processuais? Nós temos as sentenças, as decisões interlocutórias e os despachos. E, além desses três, né, que podem ser praticados normalmente em primeiro grau, nós temos também a decisão em segundo grau, que é o acórdão. Então, os magistrados aí, eles praticam 4 espécies de atos processuais: os despachos de mero expediente, as decisões interlocutórias, as sentenças e os acórdãos. E a gente precisa, então, conceituar cada uma delas. E, além de conceituar, saber essas decisões, né, esses atos processuais dos magistrados, é algo muito importante no tocante aos recursos cabíveis, porque para cada um desses atos processuais, para cada uma dessas decisões, existe um recurso cabível próprio, né? Então, para saber matéria recursal, a gente precisa saber decisões judiciais. Bom, pessoal, começando aí pelo mais simples, que é o despacho, famoso despacho de mero expediente. O que é o despacho de mero expediente? Despacho de mero expediente é uma manifestação judicial para que determine às partes o cumprimento de alguma medida. Então, o despacho, ele determina às partes o cumprimento de alguma medida. Então, junte determinado documento, regularize a representação processual, né, determinando, então, que a parte faça um determinado ato, né, pratique um determinado ato. Instaure incidente de cumprimento de sentença, né, requeira a expedição de RPV, né, o precatório. Então, o despacho ele é usado quando o magistrado determina que as partes pratiquem um determinado ato processual. Importante, pessoal, os despachos, eles não trazem conteúdo decisório. O despacho, ele não traz conteúdo decisório. O juiz determina algo, determina o cumprimento de alguma medida, mas ele não decide algo propriamente dito, né? Ele não fala, olha, é isso, é aquilo. Não, ele manda fazer alguma coisa, né? E por isso, os despachos não têm conteúdo decisório. Como os despachos não têm conteúdo decisório, eles não são passíveis de recursos. Eles não são passíveis de recurso. Normalmente, não cabe recurso contra despacho. Porque recurso é contrariedade a uma decisão. E o despacho, ele não tem conteúdo decisório. Então, ele não é passível de recurso. Importante, né? Os despachos, então, né, nome inteiro, despacho de mero expediente, ele não tem conteúdo decisório, ele até traz uma determinação às partes, mas, por não ter conteúdo decisório, ele não é passível de recurso. Ele não é possível de recurso, né? Depois, pessoal, vem as decisões interlocutórias. Decisão interlocutórias. E aí, o nome já diz. Decisão interlocutória é uma decisão. Decisão interlocutória é uma decisão. Então, nesse caso aqui, o juiz está sim decidindo algo. O juiz está sim decidindo algo. E veja que se o juiz está decidindo algo, a decisão interlocutória, ela é passível de recurso. Ela é passível de recurso. E o recurso cabível contra ela em regra, é o agravo de instrumento.
Então, em se tratando aí de decisão interlocutória, como tem conteúdo decisório, existe recurso, é cabível recurso. E o recurso cabível contra as decisões interlocutórias é o recurso, em regra, é o recurso de agravo de instrumento. Porém, pessoal, as decisões interlocutórias, em que pese serem decisões, elas são interlocutórias. O que significa ser interlocutórias? Significa que elas são entre o quê? Entre o processo, dentro do processo. Interlocutórias, então, no curso do processo. As decisões interlocutórias são aquelas que são proferidas pelo juiz no curso do processo, durante a tramitação do processo. Deste modo, as decisões interlocutórias, elas não extinguem o processo. As decisões interlocutórias, elas se caracterizam por não extinguirem o processo. O juiz decide algo, mas o juiz não extingue o processo. Essa é uma decisão interlocutória. O juiz decide algo, mas ele não extingue o processo. E o recurso cabível contra ela, normalmente, é o agravo de instrumento. Exemplo, pessoal, eu vi no chat aqui que o Luciano comentou de tutela antecipada. Nós, no fim do semestre, provavelmente entraremos em tutela antecipada. Mas, por enquanto, é um pouco cedo ainda para a gente falar de tutela antecipada. Mas saibam que tutela antecipada é uma espécie de um gênero maior chamado tutela provisória. E as decisões proferidas em tutela provisória são decisões interlocutórias. E um outro nome, e aí é mais do cotidiano mesmo, né? Mais do dia a dia, que a gente dá para a tutela provisória é liminar. Liminar. Por que liminar? Porque vem de in limine. E o que é in limine? É no começo. No começo do quê? Do processo, né? Então, decisão liminar é a decisão, então, que o juiz profere no começo do processo, em tutela provisória. Porque se é no começo, ela é provisória, ela pode ser modificada depois aí. E essa decisão em tutela provisória, essa liminar, ela é uma decisão interlocutória, porque ela é proferida no começo do processo, pode já produzir efeitos, né? Mas o processo vai seguir dali para frente, né? O processo não acaba com essa decisão, o processo, ao contrário, vai seguir dali para frente e vai tramitar ainda muito tempo até ele ser encerrado, né? Então, decisão interlocutória. Outra decisão interlocutória, por exemplo, decisão em que o juiz concede ou nega benefícios de justiça gratuita, né? Se a parte aí entra com o processo e pede justiça gratuita, o juiz vai analisar se ele concede ou nega justiça gratuita. Essa também é uma decisão interlocutória, porque o processo não está extinto ali. Ou concedendo, o processo vai seguir, ou negando, a parte recolhendo as custas, o processo vai seguir. Então, é uma decisão interlocutória. Então, decisão proferida no curso do processo e que não põe fim ao processo, a gente chama de decisão interlocutória. Bom, pessoal, depois vem as sentenças. E as sentenças, elas também são decisões, elas também têm conteúdo decisório, elas também, né, nelas também o juiz decide algo. Só que na sentença, o juiz, ele decide e põe fim ao processo, ou pelo menos uma fase do processo, né? A sentença, então, ela é uma decisão em que o juiz decide algo, e ao decidir algo, ele põe fim ao processo ou uma fase do processo, né? Então, com a sentença, alguma coisa vai acabar. Ou o processo inteiro, ou pelo menos uma fase do processo vai acabar. E essas sentenças aí, elas são passíveis também de recurso, e o recurso cabível, em regra, contra elas, é a apelação. Então, despacho não tem conteúdo decisório, é uma determinação do juiz, e por não ter conteúdo decisório, os despachos são irrecorríveis, não cabe recurso. Depois vem as decisões interlocutórias.
nas quais, então, o juiz decide algo, mas ele não põe fim ao processo, ou seja, o processo vai seguir adiante após uma decisão interlocutória, né? E o recurso cabível contra as decisões interlocutórias é o recurso de agravo de instrumento, recurso de agravo de instrumento. E depois vem as sentenças, e as sentenças têm conteúdo decisório, o juiz profere realmente uma decisão, faz um juízo até de valor, né? Porém, né, no caso da sentença, o juiz extingue o processo ou extingue pelo menos uma das fases do processo. E o recurso cabível contra a sentença é a apelação. Pessoal, e aí, tendo havido recurso, o processo ele vai para o tribunal, ele vai para a segunda, para a terceira, para a quarta instância aí, né? E o processo, então, sendo julgado nos tribunais, né? Esse julgamento final do processo nos tribunais recebe o nome de acórdão. Então, o último ato processual praticado aí pelos magistrados é o acórdão. E o que é o acórdão? O acórdão é o julgamento por um tribunal, né? E os tribunais, pessoal, eles fazem o seu julgamento não por um único magistrado, mas por, no mínimo, 3 magistrados, né? Por, no mínimo, 3 magistrados. E é por isso que o julgamento no tribunal é chamado de julgamento colegiado, porque é feito por um colégio de magistrados, no mínimo 3. E como é um colégio de magistrados, essa decisão é por maioria. Então, pelo menos 2 têm que concordar, pelo menos 2 têm que acordar aí. E é por isso que a decisão feita por maioria, por acordo dos magistrados, recebe o nome de acórdão. E esse acórdão, então, ele é a decisão do tribunal. Pessoal, eu disse que é no mínimo 3, né? E é propositado ser 3, porque número ímpar não dá empate. Então, a gente vai ter um magistrado relator, a gente vai ter um magistrado revisor e a gente vai ter um magistrado terceiro juiz, justamente para que não dê empate, né? Né? E, na verdade, esse terceiro juiz aí, ele só julga se tiver dado empate dos 2 antecedentes, né? Se um foi favorável e um contra, aí chama o terceiro juiz para julgar. Mas se os 2 magistrados anteriores tiverem decidido da mesma forma, já deu maioria, né? Nem precisa do julgamento desse terceiro juiz aí, Mas, né, nada impede que o terceiro juiz queira manifestar o seu voto também. Normalmente manifesta, né? Então, o primeiro julga, o segundo julga, né? E mesmo não se deu os 2 primeiros já acordaram, o terceiro juiz nem precisava, mas normalmente o terceiro juiz manifesta o seu voto também, né? E esse é o acórdão. Aí vocês vão me perguntar, professor, qual que é o recurso cabível contra o acórdão? Pessoal, vai depender de qual instância em que o acórdão foi proferido, né? Se o acórdão foi proferido em segundo grau, né? Se o acórdão foi proferido no tribunal de segundo grau, o recurso cabível, na verdade, são 2, né? É possível o recurso especial, e o recurso especial vai levar o processo para ser julgado em terceiro grau, que é o STJ, né? O recurso vai para o terceiro grau, que é o STJ. Ou então, do mesmo acórdão de segundo grau, é possível o recurso extraordinário, que vai levar o processo para o quarto grau de jurisdição, que é o STF. Então, veja, do acórdão de segundo grau, cabem 2 possíveis recursos. O recurso especial para o STJ
e o recurso extraordinário para o STF. Né? Agora, se o processo já foi julgado em terceiro grau, já foi julgado no STJ, é o acórdão do STJ, aí o único recurso cabível é o recurso extraordinário para subir do STJ para o STF. Né? Mas, em regra, aí, né, os acórdãos são passíveis de recurso especial e recurso extraordinário. Né? E esses são os atos processuais dos magistrados, essas são as decisões dos magistrados. Os despachos, as decisões interlocutórias, as sentenças e os acórdãos. Bom, pessoal, e aí a gente comentou os recursos cabíveis contra cada um deles, né? Mas é importante notar que contra todos eles, até despacho, decisão interlocutória, sentença e acórdão, contra todos eles, sempre caberá uma figura meio esquisita aí, que tem gente que fala que é recurso, tem gente que fala que não é recurso, que são os embargos de declaração. Contra todos eles aí, cabe essa figura meio estranha, né? Que tem gente que fala que é recurso, tem gente que fala que não é recurso, chamado embargos de declaração. Os embargos de declaração. E, na verdade, pessoal, né, além de comentar os atos dos magistrados, né, despachos, decisão interlocutória, sentença e acórdão, nós aproveitamos e já comentamos, então, todos os possíveis recursos do processo civil, né, agravo, apelação, recurso especial, recurso extraordinário e, por último, e essa figura meio estranha, os embargos de declaração. Pessoal, por que cabe embargos de declaração contra todos eles, inclusive despacho que nem tem conteúdo decisório? Porque os embargos de declaração, eles servem para tentar esclarecer um problema da própria manifestação judicial. Se a manifestação, então, ela é omissa, se ela é contraditória, se ela é obscura, ou se tem algum erro material, escreveu errado alguma coisa, né? E todo mundo está passível de erro, claro, né? Inclusive o magistrado, ele pode dar um despacho e errar ali no despacho. Então, mesmo o despacho não tendo conteúdo decisório, contra ele cabe sim a oposição de embargos de declaração, né? Visando justamente sanar uma omissão, uma contradição, algo obscuro, algo que não deu para entender, ou até um erro material, né? Pessoal, não sei se vocês viram aí há pouco tempo, né? Saiu notícia de Face, depois até uma carta aberta do magistrado que fez isso. O magistrado ele foi determinar a prisão, né? Ele foi determinar a prisão de alguém e ele esqueceu aí de colocar o termo prisão, algo do gênero. Ele esqueceu de colocar o termo prisão. E aí entenderam que não era para prender, que era para soltar, né? Entenderam que não era para prender, que era para soltar. E aí estava expedido alvará de soltura da pessoa, né? E aí se tocaram do erro, né? Foram falar com o magistrado e o magistrado corrigiu, né? Falou, foi um erro material, esqueceu a palavra e tal, né? E aí o magistrado escreveu uma carta, falou, olha, tenho tantos anos aí de magistratura e acabei errando e tal, né? Mas jamais foi minha intenção, né? E erro todo mundo está sujeito, claro, evidente, né? Então, por exemplo, um erro desse era para prender, mas esqueceu de mandar prender ou esqueceu de colocar a prisão, ninguém está entendendo, é para prender, é para soltar, você pode entrar com embargo de declaração para sanar essa obscuridade, né? Essa obscuridade, é para prender ou para soltar? Tá? Eu leio aqui, não consigo entender, falta uma palavra, né? E aí o magistrado, né, esclareceu essa obscuridade, falou que foi um erro material de digitação aí, né, e tudo certo, né, tudo certo, ficou por isso mesmo. Então, mesmo um despacho é passível de erro de escrita, e por isso que mesmo o despacho
é passível de ser impugnado com embargos de declaração. Mas, gente, olha só, tem gente que fala que o embargo de declaração é recurso e tem gente que fala que o embargo de declaração não é recurso. Quem fala que é recurso, né, quem fala que é recurso é porque fala que é cabível contra todas as manifestações processuais. É passível de ser usado, então, para impugnar todas as manifestações processuais, o que é algo típico de recurso. Então, entende que o embargo de declaração é recurso. Mas, o diferentão aí é que tem gente que entende que o embargo de declaração não são recursos. E o argumento é que o embargo de declaração ele não é recurso porque ele não iria para ele não seria recurso porque ele não vai para outro julgador. O embargo de declaração ele é oposto contra o próprio julgador que proferiu a manifestação processual e julgado pelo próprio julgador. Ele não vai para outro julgador, ele não sobe de instância, algo que é natural de recurso. O recurso é sempre analisado por outro, sempre faz subir de instância, e os embargos de declaração não fazem, né? Eles não têm essa aptidão aí, né? Então tem muita gente que fala que embargo de declaração não é recurso, porque ele é interposto e julgado pelo próprio julgador que proferiu a manifestação processual aí, né? Mas, enfim, essas são as possíveis manifestações judiciais do processo civil brasileiro e esses são os possíveis recursos do processo civil brasileiro. Bom, pessoal, terminamos aí os atos dos magistrados. A gente pode falar um pouquinho agora sobre os atos do escrivão ou do escrevente. Primeira coisa, o escrivão ou escrevente judicial, ele vai autuar os autos, ele vai autuar o processo. O que é autuar? Autuar é formar autos, é criar os autos, é iniciar os autos. E quando o processo era físico, o escrevente, então, ele pegava a petição inicial, furava, colocava a capa, colocava as presilhas e numerava, né, no canto superior direito essas páginas. Numerava e rubricava essas páginas. Isso é autuar. Isso é autuar. É criar os autos, é a origem dos autos. É diferente, pessoal, de juntar, de juntada. Por quê? Porque na juntada, os autos já estão criados e nesses autos já criados, a juntada faz com que se anexe documentos, né? Tomem cuidado. A juntada parte de autos já formados e vai, então, se anexar documentos, né? E eu já vi gente falando em autuar no sentido de anexar documento. E está errado. Autuar é criar os autos, é iniciar os autos, né? Enquanto que juntar é anexar documentos em autos já criados. Então, a gente não pode confundir, né? O processo, quando inicia, ele é autuado. E o processo iniciado, ele vai ter juntado documentos, né? São coisas diferentes. Bom, pessoal, o outro ato do escrevente ou do escrivão aí é abrir vista para as partes, né? Abrir vista para as partes. Vocês já viram em teoria geral do processo que o processo é contraditório. Então, o que uma parte faz é necessário dar ciência à outra parte para que a outra parte possa se manifestar sobre aquele determinado ato e vice-versa, né? Contraditório significa, né, um diz, o outro contradiz. Um põe, o outro contrapõe, né? Por isso que é contraditório o processo, né? Porque o que uma parte diz, a outra contradiz e tem o direito de contradizer. Mas para outra parte, né, poder contradizer, ela tem que ter acesso aos autos, ela tem que ver os autos, né? E com isso, o escrevente ele vai dando vista para as partes. Então, quando uma parte faz algo, o escrevente abre vista do processo para a outra parte. Quando a outra parte faz algo, o escrevente abre vista do processo para a primeira parte, né? Então, abrir vista é mostrar o processo,
né? Mostrar o processo das partes. E claro, que quando o processo era físico, né, e a gente ainda tem muito processo físico tramitando, da vista permitia a retirada do processo fora de cartório, né? Processo sendo físico, o escrevente dava a vista para a parte, significa que essa parte pode retirar o processo lá do cartório, né? E, antigamente, esse ato de retirada do processo físico do cartório recebe ainda o nome de carga, né? Então, o advogado, com vista dos autos, ele vai até o fórum, ele vai ao balcão do fórum e ele requer a carga dos autos, né? E requerer a carga dos autos, ele vai carregar os autos, ele vai retirar os autos do cartório. E aí ele pratica o ato que ele precisa praticar e, ao término do prazo, ele devolve esse processo em cartório, né? Quanto tempo aí que a gente não faz uma carga, hein? Quanto tempo aí a gente não faz uma carga, né? De processo. Então, a carga da vista, quando o processo é físico, é permitir retirar do cartório, e a retirada de cartório a gente chama de carga. Pessoal, e o último ato feito pelo escrevente ou pelo escrivão é a conclusão dos autos, né? O escrevente, ele promove a conclusão dos autos. O que é conclusão dos autos? Conclusão dos autos não é terminar, hein? Não é concluir no sentido de terminar, nada disso. Desculpa, pessoal. Conclusão dos autos nada mais é do que encaminhar os autos ao juiz, né? Então, se a gente vai no fórum aí e obter a informação que o processo está concluso, ou a gente entra no site do tribunal e vê lá na movimentação do processo que ele está concluso, não significa que ele terminou, significa que ele está com o juiz, ele está de posse do juiz, para que o juiz possa, então, proferir alguma das suas manifestações processuais. O juiz pode dar um despacho, uma decisão interlocutória, uma sentença, aí, né? E para que ele possa fazer isso, então, ele tem que estar de posse dos autos, e isso tecnicamente chama conclusão dos autos. E eu brinquei aí, né, que conclusão não é terminado, porque uma vez um cliente entrou no site do tribunal e viu que o processo estava concluso, ou conclusão, né? Estava escrito lá, concluso ou conclusão. Ele me ligou na hora e falou: Rodrigo, meu processo acabou e você não me falou, o processo está em conclusão lá, está concluído e você não me falou, como assim? Isso é um absurdo. Não, conclusão não é que terminou, é que está com o juiz, né? Porque você vai descobrir se terminou ou não pela manifestação do juiz, não pelo termo conclusão, né? Então, conclusão é o processo estar com o juiz. Pessoal, também se usa esse termo, né, nos inquéritos policiais, né? Então, se vocês estão folheando um inquérito policial e vocês veem aí no inquérito o CLS, né, normalmente inquérito é abreviado. CLS é conclusão, é que está com o delegado, né? E aí normalmente aparece CLS, que é conclusão, e aí depois, logo depois do CLS, aparece aí a manifestação do delegado, né? Ele já escreve ali no próprio documento, né, a manifestação do delegado. Determinação de diligência, para intimar uma parte, para ouvir uma parte, né, para pesquisar determinado endereço, para localizar outra pessoa, né? O delegado vai dando as orientações, né, as determinações aí para a realização de diligências investigatórias. E também, quando o inquérito fica com ele, né, consta do inquérito CLS, né, conclusão. Bom, interessante, pessoal. Depois que o escrivão ou que o escrevente faz a conclusão, né, significa que o processo foi para o juiz ele vai fazer uma manifestação processual. E toda vez que o juiz vai fazer uma manifestação processual, o juiz ele começa essa manifestação processual com o termo vistos. Então, o escrevente faz concluso e quando o juiz for se manifestar, ele vai escrever lá no processo, lá na folha que ele está se manifestando, vistos. E, pessoal, regrinha de ouro.
começou com vistos, é manifestação do juiz. Ou é um despacho, ou é uma decisão interlocutória, ou é uma sentença. Começou lá, vistos, tenham certeza, é manifestação do juiz. E por que que o juiz, quando ele vai se manifestar no processo, ele começa escrevendo vistos? Porque ele quer dizer que ele viu os autos. Ele viu os autos. Vistos eu vi os autos, eu li os autos, eu analisei os autos, e aí eu posso, então, decidir. Aí eu posso, então, decidir. Né? Por isso que o juiz começa sempre com vistos, porque ele fala que viu os autos, ele fala que analisou os autos, e aí, então, ele vai poder decidir. Né? E essas, então, são as condutas, né, as manifestações processuais do escrivão ou escrevente. Autuação, juntada, vista e conclusão. Autuação, juntada, vista e conclusão. Bom, pessoal, terminamos aí, né, essas manifestações processuais, e aí a gente precisa complicar um pouco e estudar prazos. Mas antes da gente estudar prazos, eu acho interessante a gente comentar um pouco sobre a comunicação dos atos processuais. Vamos comentar um pouquinho sobre a comunicação dos atos processuais. Porque nada adianta o ato processual estar lá dentro do processo ou necessitar que ele seja feito dentro do processo e as partes nem ficarem sabendo do ato ou nem ficarem sabendo o que elas precisam fazer. E então é importante que o ato seja comunicado às partes, que o ato chegue a conhecimento das partes. E é por isso que a gente precisa estudar a comunicação dos atos processuais. Pessoal, e a gente tem 3 formas de comunicação de atos processuais. A gente tem 3 formas de comunicação dos atos processuais. A primeira forma é a citação, a segunda forma é a intimação, e a terceira forma de comunicação dos atos processuais é a notificação. Então, são 3 formas de comunicação de ato processual: a citação, a intimação e a notificação. Olha só, no processo civil, a gente costuma trabalhar com 2 formas apenas. A gente costuma trabalhar com a citação e com a intimação. No processo civil, a gente não diferencia, na verdade, intimação de notificação e notificação de intimação. Né? No processo civil, a gente trata tudo, né, intimação e notificação, como se fosse uma coisa só. Só que no processo penal, tem diferença. No processo penal, tem diferença entre citação, intimação e notificação. Né? Então, não sei se vocês já estão tendo processo penal aí, mas no processo penal existe diferença entre intimação e notificação. E daqui a pouco a gente comenta um pouquinho sobre essa diferença de intimação e notificação. Bom, pessoal, vamos começar com a citação. O que é citação? Citação é o ato de comunicação da existência do processo ao réu. Citação é o ato de comunicação da existência do processo ao réu. De modo que a única pessoa a ser citada é o réu. A única pessoa a ser citada é o réu. O autor entra com a ação, distribuindo a petição inicial. O juiz, se a petição inicial estiver correta, estiver apta, recebe a petição inicial e determina a citação do réu. E a citação do réu é a comunicação do réu da existência do processo. Pessoal, e por que essa citação é importante? Ora, porque ela comunica o réu da existência do processo. O réu poder ficar sabendo do processo
E, claro, poder entrar nesse processo e exercer aí o mais lindo de todos os direitos, que é o direito de defesa. Estou dizendo que ele está certo ou está errado, estou dizendo que ele tem o direito de defesa, né? E tem o direito de defesa sob pena de nulidade do próprio processo, sob pena de nulidade do próprio processo. Pessoal, e essa citação, então, ela é tão importante, que se houver algum erro, algum vício na citação, o processo é nulo desde a citação. Por quê? Se a citação não ocorreu de forma correta, não ocorreu de forma válida, o réu não foi citado. Se ele não foi citado, ele não teve sequer a possibilidade de defesa, né? E ninguém pode ser prejudicado sem ter tido direito de defesa. E com isso, se a citação foi errada, se a citação é nula, o processo é nulo. E aí? E aí tem que voltar tudo e refazer todos os atos processuais desde a citação em diante. E quando que ocorre a citação mesmo? No começo do processo, lá no comecinho do processo. Então, na prática, vai ter que refazer o processo inteiro. E esse vício de citação, né? Porque é um vício do direito de defesa, na verdade, é tão forte, que ele pode ser alegado a qualquer momento. Em primeiro grau? Sim. Em fase recursal? Sim. Depois do trânsito em julgado? Sim. Depois do trânsito em julgado. Até depois do prazo da ação rescisória do trânsito em julgado. Ou seja, não preclui, não acaba jamais. Né? O vício de citação, ele não se convalida, ele não acaba jamais. Ele pode ser alegado a qualquer tempo, né? Mesmo após o trânsito em julgado e mesmo após o prazo para ajuizamento de ação rescisória contra o trânsito em julgado. Qual que é esse prazo mesmo? A gente já comentou, 2 anos. 2 anos após o trânsito em julgado, cabe ação rescisória para revisar o trânsito em julgado. E depois de 2 anos não cabe mais ação rescisória. Mas o vício de citação pode ser alegado a qualquer momento, mesmo após os 2 anos da ação rescisória. Pessoal, e como que a gente alega vício de citação? Com uma medida judicial chamada querela nullitatis, né? O vício de citação, ele é alegado a qualquer momento, passe o tempo que for, por uma medida judicial chamada querela nullitatis. E como a querela nullitatis ela serve para alegar vício de citação, a querela nullitatis ela pode ser usada a qualquer momento no processo. Bom, pessoal, depois a gente precisa estudar os efeitos da citação. E a citação, ela tem 3 efeitos. Olha só, a citação, ela induz litispendência. Ela torna litigiosa a coisa. E ela constitui o devedor in mora. Gente, isso cai bastante em prova. Efeitos da citação. Induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui o devedor em mora. E a gente precisa estudar, ainda que bastante rapidinho, cada um desses efeitos da citação. Pessoal, a citação induz litispendência. O que é isso? Litispendência é o fenômeno pelo qual nós temos, então, 2 processos idênticos, tramitando simultaneamente. Como
Como que a gente verifica se dois processos são idênticos entre si? Nós verificamos a identidade dos elementos da ação. E quais são os elementos da ação? Partes, causa de pedir e pedidos. Então, dois processos eles vão ser idênticos se eles tiverem as mesmas partes, autor e réu, as mesmas causas de pedir, fatos e direitos, e os mesmos pedidos. Então, para um processo ser idêntico, ele tem que ter as mesmas partes, a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos. E se eles são idênticos e estiverem tramitando simultaneamente, ainda que perante juízes ou varas diferentes, há litispendência. E o que é litispendência, então? Litis é litígio, é processo. Pendência é pendente de julgamento, é em tramitação. Então, litispendência, dois processos idênticos tramitando simultaneamente. Pessoal, qual que é o marco para que haja litispendência? Qual que é o marco para que haja litispendência? O marco para que haja litispendência é a citação em um dos dois processos, né? O marco para que haja litispendência é a citação em um dos dois processos. Por quê? Porque para que haja litispendência, a gente tem que ter identidade total dos elementos da ação, mesmas partes, mesma causa de pedido e mesmo pedido. E as partes são autor e réu. E quando que o réu entra no processo? Quando ele é citado. Então, a gente só vai ter, de fato, identidade de partes, né, total, quando o réu for citado e e com a citação é que ele entra no processo, né? Então, a gente só tem de fato litispendência, a gente só tem dois processos idênticos tramitando simultaneamente quando o réu tiver sido citado, porque é a citação o ato formal que traz o réu para dentro do processo, e aí a gente tem o processo completo, a gente tem a relação jurídica processual completa, e, portanto, a gente pode verificar a identidade dos elementos da ação e concluir pela litispendência, né? Então, enquanto o réu não tiver sido citado, você não tem propriamente litispendência, né? O ato que vai induzir a litispendência, porque forma a relação jurídica processual e a identidade dos elementos da ação, é a citação. Pessoal, segunda coisa, a citação, ela torna litigiosa a coisa. A citação, ela torna litigiosa a coisa. O que é coisa litigiosa? Coisa litigiosa é o bem material que está sendo discutido dentro de um processo. Coisa litigiosa é o bem material que está sendo discutido em um determinado processo. Então, na ação de uso capião, a coisa litigiosa é o imóvel, né? Na ação aí, né, de busca e apreensão de um veículo, a coisa litigiosa é o veículo, né? Então, coisa litigiosa é o bem material discutido dentro do processo. E, na verdade, esse bem normalmente está com o réu, né? Normalmente esse bem está com o réu. E o autor entra com a ação justamente porque ele não está com a coisa. A coisa está com o réu. E se a coisa está com o réu, quando que a coisa entra no processo? Ou seja, quando que ela se torna litigiosa? Quando que ela realmente passa a ser discutida dentro daquele processo? Se ela está com o réu, é quando o réu entra no processo. E quando que o réu entra no processo? Quando o réu é citado. Né? Então, é a citação que, além de trazer o réu para dentro do processo, ele torna aquele bem material interno ao processo, torna litigiosa a coisa. Pessoal, e por que é importante aí, né, a gente ter um marco temporal até para verificar se a coisa já é litigiosa, ou seja, já está dentro do processo ou não. Por que é importante esse marco aí, que é a citação? Porque se transformar
a coisa se transformar em coisa litigiosa, ela passa a ter algumas restrições, né? Então, a coisa em se tornando litigiosa, ela passa a ter algumas restrições. Todo mundo acha que uma das restrições é não poder vendê-la. Isso é falso, isso é falso. Gente, a coisa litigiosa, ela pode sim ser vendida. A coisa litigiosa, ela pode sim ser vendida. Contudo, o vendedor responderá pela... Vocês tiveram aula disso na semana passada que eu vi, ou essa semana. Semana passada ou essa semana que eu vi. Contudo, o vendedor responde pela evicção, né? A Eliane até me perguntou na semana passada, né? O vendedor responde pela evicção, que é a perda da coisa que é a perda da coisa pelo comprador em razão de uma decisão judicial. Gente, então a coisa ter se tornado litigiosa, a coisa estar sendo discutida dentro do processo, ela não impede a venda da coisa. Pode vender, não tem problema, né? Pode vender, não tem problema. Só que o vendedor vai responder pela evicção. Então, se porventura, em razão da decisão do processo, o vendedor perde a posse ou a propriedade da coisa que ele tinha vendido, o comprador vai perder também. Isso chama-se evicção, e o comprador, então, vai poder entrar com ação de indenização pela evicção, que é a perda da coisa por uma decisão judicial contra o vendedor. Né? Então, não se engane, coisa litigiosa pode sim ser vendida. Né? Agora, pessoal, se vai arrumar comprador, são outros 500. Né? Se vai arrumar comprador, são outros 500, mas a coisa litigiosa ela pode ser vendida assim. E dentro do processo? O que acontece dentro do processo? Se a coisa litigiosa for vendida, o que acontece? Será que o vendedor sai, deixa de ser parte e o comprador entra como parte? A resposta é não. Na verdade, não acontece nada dentro do processo. Não muda em nada dentro do processo. Não muda em nada dentro do processo. Não troca nem as partes. O vendedor não sai e pelo menos automaticamente, o comprador não entra. Nós vamos ver mais para frente, quando a gente estiver estudando intervenção de terceiro, que o comprador ele pode entrar, se quiser, como assistente. Né? Ele pode fazer uma intervenção de terceiro chamada assistência, mas isso não é automático, é só se ele quiser. Né? Portanto, né, automaticamente não acontece nada no processo. Não acontece nada no processo. O vendedor não sai e o comprador não entra. Né? Então, com a venda da coisa litigiosa, não há alteração das partes no processo. Quem é parte e vendeu, continua como parte, né? Não troca o processo aí. E eu tive um caso interessante, numa dessas ações de rancho aí, integração de posse, né, de rancho, movida pela CESP e tal, já faz um tempo. A CESP moveu a ação, então, contra o proprietário do rancho, pedindo a reintegração de posse acumulada com demolição de benfeitorias. E no curso do processo, o dono do rancho vendeu esse rancho. E aí o dono do rancho veio falar com a gente, né, como advogado dele, que ele tinha vendido o rancho, que ele queria sair do processo, que era para colocar o comprador. E a gente falou para ele que não tinha como, porque o Código, né, de Processo Civil não permite essa troca aí. Então, ele era o proprietário no momento do ajuizamento da ação, era ele que responderia por essa ação até o final. Né? Mas eu vendi o rancho. Não interessa, no mínimo você é responsável pela evicção, então você continua como parte aí, né? Continua como parte. E aí passou um tempo, o processo andou, né? Não terminou ainda, está no STJ em Brasília, né? A gente recorreu até o STJ, está lá, para ser julgado aí, e nesse ínterim, aquele que era proprietário e que tinha vendido para o comprador,
O comprador vendeu de volta para ele, que era o proprietário aí, né? E aí ele voltou a ser proprietário do bicho. Ele nunca deixou de ser parte do processo, ele vendeu, o outro continuou como parte, o outro não entrou, o outro vendeu de novo para ele, e aí já era ele, ele continuou como parte, né? Interessante, né? Não tem troca da legitimidade, né? Não há troca da legitimidade processual. E, pessoal, o grande efeito de tornar a coisa litigiosa, então, é o incremento da responsabilidade. É o incremento da responsabilidade. Por quê? Porque passa a responder pela evicção e passa a responder também pela deterioração da coisa, né? Passa a responder pela deterioração da coisa. É como se, tornando a coisa litigiosa, é como que aquele que está de posse da coisa, aquela parte que está de posse da coisa, se tornasse, na verdade, depositário dessa coisa. Depositário dessa coisa. Podendo responder, então, por perdas e danos, né? Podendo responder por perdas e danos. Então, há um incremento, na verdade, de responsabilidade do possuidor da coisa. A parte possuidora responde como depositário dessa coisa. Pessoal, e o último efeito da citação, né? O último efeito da citação, que está no artigo 240, é que a citação constitui o devedor in mora, né? E o que é constituir o devedor in mora? Vocês já estudaram direito das obrigações, né? Com o professor Maurício, agora o professor Alexandre, né? Doutor Alexandre Chiataque, né? O que é a mora? A mora é a demora, né? A obrigação ela tinha que ter sido cumprida no prazo, ela não foi cumprida no prazo, houve demora então no cumprimento da obrigação, e a gente fala tecnicamente que a parte que deveria ter cumprido e não cumpriu, ela está em mora, né? E a citação ela constitui o devedor em mora. Por quê? Porque a citação cientifica o réu da existência do processo. E todos os fatos que estão narrados naquele processo, inclusive o motivo do ajuizamento do processo, inclusive, então, o porquê do descumprimento pelo devedor, estão narrados no processo. E quando o devedor, o réu, ele é citado, ele fica cientificado de tudo isso, então ele não pode alegar mais que ele não sabia, que ele estava de boa fé, né? Que ele não sabia que ele estava de boa fé, de modo que com a citação fica inequívoco que ele foi cientificado e que ele está descumprindo determinada obrigação, né? E com isso, então, ele está constituído em mora, ele está constituído em mora, né? E, pessoal, é por isso que quando a gente entra com ação de cobrança de dinheiro, os juros moratórios, eles incidem a partir da data da citação. Então, é muito importante a gente saber a data de citação, porque quando a gente for liquidar o valor do débito, né, quando a gente for liquidar o valor do débito, o termo inicial da incidência dos juros moratórios é a data da citação. É a data da citação. Porque é a citação que constitui o devedor in mora. Bom, pessoal, esses são os efeitos que estão no artigo 240. Só que tem mais dois efeitos da citação que não estão no artigo 240. Um deles, a partir de uma pergunta do Gladstone, a gente já comentou aqui. A citação, ela gera a chamada estabilização subjetiva da lide, né? A citação válida, ela gera a chamada estabilização subjetiva da lide. O que é estabilização subjetiva da lide? Estabilização é firmar. Subjetiva é dos sujeitos, é das partes. O que significa dizer que, após a citação, não é possível mais alterar as partes. Não é possível mais alterar as partes. Então, com a citação, não pode mais acrescentar réus ou retirar réus, né? Houve a estabilização subjetiva da lide.
As partes citadas estão dentro do processo, não pode mais alterar, não pode mais acrescentar, não pode mais retirar. A não ser que todas as partes estejam de acordo, né? Então, por exemplo, o autor entrou com ação contra o A e o B, e aí citou o A e o B. Aí citou o A e o B. Só que aí depois o autor falou, fiz cagada, não podia ter entrado contra o A. Se já houve citação, ele, autor, não pode mais desistir da ação contra o A, né? Ele não pode mais desistir da ação contra o a não ser que todas as demais partes aceitem, né? Então, o autor requer a desistência da ação contra o juiz vai intimar todas as outras partes. Se todas as outras partes concordarem, o juiz também concorda e permite a desistência da ação em relação a A, ou seja, tira o A do processo. Mas se uma das partes não concordarem, não pode tirar aquela parte do processo. Houve a estabilização subjetiva da lide. E agora, enquanto não houver a citação, o autor ele pode desistir da ação em relação a determinada parte, né? Ele pode excluir partes do processo sem problema nenhum. Né? Então veja que a citação é um marco, porque até a citação o autor pode desistir de alguém, depois da citação o autor não pode desistir, a não ser que todas as partes concordem. E, pessoal, nessa mesma linha, a citação, ela também gera um fenômeno chamado estabilização objetiva da lide, né? Estabilização objetiva da lide. Estabilização é fixação. Objetiva dos fatos narrados, e dos pedidos apresentados, né? Então, estabilização objetiva significa que não pode mais alterar os fatos narrados e os pedidos realizados. A citação, então, ela gera estabilização objetiva da lide. Até a citação, o autor ele pode alterar os fatos, né? Ele pode alterar os pedidos, bastando, então, que ele modifique a própria petição inicial, E isso fica a critério dele. Até a citação é a critério dele, né? E ele faz através de um pedido de aditamento ou emenda da petição inicial, né? O autor faz através de um pedido de aditamento ou emenda da petição inicial, e esse aditamento ou emenda da petição inicial é livre ao autor até a citação. Mas realizada a citação, houve a estabilização objetiva da lide, quer dizer, os fatos e os pedidos não podem mais ser alterados. Então, o autor não vai mais poder pedir a emenda ou aditamento da petição inicial. O autor não vai poder mais alterar os fatos ou os pedidos da petição inicial, a não ser que todas as partes concordem. Então, se todas as partes concordarem, tudo bem. Né? As partes concordando, aí o autor vai poder alterar, emendar, aditar, alterar a petição inicial, alterando os fatos e os pedidos. E olha que interessante como o processo é contraditório. Se for alterada a petição inicial, mesmo que as partes tenham concordado, e após a citação precisa da concordância das partes. Se as partes concordaram e o autor altera a petição inicial, acrescentando fatos ou acrescentando pedidos, o juiz é obrigado a intimar os réus para se manifestarem, se defenderem em relação àquilo que foi acrescentado na petição inicial. Porque se o juiz não abre vista, né, para os réus se manifestarem sobre esse aditamento, na verdade, não foi respeitado o contraditório, porque teve alegações do autor que não foram levadas a conhecimento do réu, não foi oportunizado ao réu se manifestar. Viola o contraditório, viola a ampla defesa, né? Então, além desses três efeitos do 240,
a citação ela também gera estabilização subjetiva e estabilização objetiva da lide, de modo que após a citação, o autor só vai poder alterar as partes, alterar os fatos ou os pedidos, se houver concordância das demais partes. Sem concordância, ele não pode alterar mais. A citação estabilizou subjetiva e objetivamente a lide. Pessoal, o último efeito da citação, muito importante, é que a citação válida interrompe o prazo prescricional. A citação válida interrompe o prazo prescricional. Isso é importante? Isso é importante. Por quê? Porque se não interrompesse o prazo prescricional continuaria fluindo. E se continua fluindo o prazo, uma hora dá o prazo, e aí a ação está prescrita, nem caberia mais ação. Né? Então, é a citação válida que interrompe o prazo prescricional. Só que aqui tem um detalhe interessante. Por quê? Porque é a citação válida que interrompe o prazo prescricional. Só que esse efeito de interrupção do prazo prescricional, que ocorre com a citação válida, retroage à data do ajuizamento da ação. Quem interrompe o prazo prescricional é a citação, mas fazendo a citação, é como se tivesse interrompido o prazo prescricional na data do ajuizamento da ação. É como se tivesse interrompido o prazo prescricional na data do ajuizamento da ação. E por quê? Porque é a citação que interrompe o prazo, mas os efeitos dessa citação interrompendo o prazo retroagem à data da propositura da ação. Pelo seguinte, é a citação que interrompe o prazo prescricional, porque a interrupção do prazo prescricional, ela depende, na verdade, de um ato de comunicação ao réu. Tem que chegar a conhecimento do réu. E simplesmente ajuizar o processo não faz com que o réu saiba do processo. Quem faz com que o réu saiba do processo é a citação. E a citação, então, ao comunicar o réu, ao fazer conhecimento do réu, é que tem condição de interromper a prescrição. Então, a citação que interrompe a prescrição. Só que os efeitos dessa interrupção retroagem à data da propositura da ação. É como se tivesse interrompido a prescrição na data em que o autor distribuiu a petição inicial. E por que tem que retroagir? Pelo seguinte, olha só, o autor, ele tem controle da data que ele ajuiza a ação. Ele tem 100% controle da data que ele ajuiza a ação. Só que uma vez ajuizada a ação, o processo passa a tramitar no fórum. E aí o autor não tem mais controle de tempo. Vai depender aí da vara que caiu, da quantidade de serviço que aquela vara tem para o processo andar. E o autor não tem mais controle. E aí, tramitado o processo e o juiz determinando a citação do réu, procedida essa citação do réu, a realização da citação não depende nem do autor e nem do próprio juiz, porque vai depender da possibilidade de localização desse réu, da possibilidade de localização do réu. Se o réu, então, foi encontrado facilmente, vai citar rápido. Se o réu não foi encontrado facilmente, vai demorar para citar. Se o réu não mora naquele local, vai ter que citá-lo em outro local, vai ter que mandar carta, né? Ou se é um local de difícil acesso, como meio rural, vai ter que expedir uma carta precatória e o oficial de justiça vai ter que ir até lá, ou às vezes o réu não é encontrado de jeito nenhum. Aí a gente procura o endereço dele, procura, não acha, mas isso leva um tempo, até que a gente então faça a citação por edital do réu.
Mas tudo isso leva um tempo. Professor, E aí? Oi? tem prazo para o réu ser citado? Tem, o mais rápido possível. Mas, na verdade, não depende nem do autor, nem do réu, e nem do juiz. Desculpa, não depende nem do autor, nem do juiz. Se o réu está num lugar misterioso aí, que jeito? Né? Que jeito? Não tem como. Então, não tem como a lei estipular um prazo de citação do réu, porque a gente não sabe onde o réu está. Né? A gente não sabe a dificuldade que vai ser encontrar o réu. Então, veja, o autor ele tem controle até a data de ajuizamento da ação. Mas depois o processo vai para o fórum, vai depender do cartório e vai depender também do local onde o réu se encontra para poder viabilizar essa citação aí. E se o réu estiver num lugar escondido, aí, sumido, ninguém acha ele, vai demorar muito para fazer a citação. Pode demorar tanto, que nesse tempo entre o ajuizamento da ação e até se conseguir efetivar a citação, transcorra um prazo tão grande, maior que o prazo prescricional. E aí? E aí que como é a citação que interrompe o prazo, não teve citação, então não interrompeu o prazo. Então o prazo está correndo? Tá. E aí, para poder prescrever no curso do processo, não. Por que não? Porque depois feita a citação, o efeito da citação de interrupção da prescrição retroage a data da propositura do processo, né, da ação. E tem que retroagir, porque o autor só tem controle, só pode escolher a data do ajuizamento da ação. Depois, não depende mais dele, nem para adiantar, nem para postergar, né? Nem para cumprir rápido, nem para cumprir demorado. Então, se eventualmente demorou para cumprir, não foi culpa ou do judiciário ou do réu e não do autor. E o autor, então, não pode ser prejudicado por algo que ele não tem controle, né? Ele não tem como adiantar a citação, não tem jeito. Então, veja, apesar da citação que efetivamente interromper a prescrição, esse efeito de interromper a prescrição, ele retroage à data da propositura da ação, porque é o último ato que o autor ainda tem controle, né? Que o autor poderia escolher aí, né? Se pudesse ter prescrição, aí depois do ajuizamento da ação, ou se fosse só a efetiva citação que interrompesse o prazo prescricional, se o réu se escondesse, sumisse no mundo, demorasse para ser citado, a ação prescreveria antes do réu ser citado. E isso não acontece porque a citação retroage à data da propositura da ação. É como se tivesse, então, interrompido a prescrição na data da propositura da ação. Isso é muito justo, né? Isso é muito justo, isso é extremamente necessário, né? Então, não tem prazo para citar, porque não depende do autor, depende das circunstâncias do caso concreto aí. E, enquanto não citar, não interrompeu a prescrição. Mas, uma vez citando, pode ficar tranquilo, pode ter passado o tempo que for, inclusive mais tempo do que o prazo prescricional. Citando lá na frente, 3, 4 anos depois, o efeito da citação de interrupção da prescrição retroage e é como se tivesse, então, interrompido a prescrição na data da propositura da ação. Só que tem um problema, Se ajuizou a ação antes do prazo prescricional, tentou citar o réu, não conseguiu citar o réu, e durante essa tentativa passou o prazo prescricional sem citar o réu, e porventura, por um descuido da parte autora, do advogado da parte autora, o processo foi extinto, aquele processo acabou, sem citação, sem que tivesse havido a citação. Então, apesar de ter ajuizado o processo, como não houve a citação válida, não interrompeu o prazo prescricional. E aquele processo foi extinto, tem que ajuizar um novo. Mas quando for ajuizar um novo, sem ter interrompido a prescrição pelo antigo, porque no antigo não teve prescrição, na verdade, quando ajuizar um novo, o processo já vai estar
prescrito, né? Então, começou um processo, está demorando para fazer a citação, vai tocando aí, vai fazendo o que pode, não deixa o processo ser extinto. Porque dentro daquele processo que foi ajuizado antes de prescrever, pode demorar o tempo que for para fazer a citação. Conseguindo fazer a citação naquele processo, passe o tempo que for, beleza, vai interromper a prescrição e vai retroagir a data da propositura, então é como se tivesse interrompido a prescrição na data da propositura, então não prescreveu. Agora, se você ajuizou um processo, tentou citar, não conseguiu, passou um tempão, sem citação, e aquele processo foi extinto e sem citação, quer dizer, aquele tempo todo ficou sem interromper a prescrição. E aí, quando você for ajuizar um segundo processo, já vai estar contando o prazo prescricional lá de trás, sem ter tido interrupção no processo anterior por falta de citação. Então, quando você for ajuizar um segundo processo, muito provavelmente já vai ter dado lapso temporal, e aí a ação está prescrita, e aí você não pode mais ajuizar esse segundo processo por prescrição, né? Então, tem que tomar cuidado. Ajuizou o processo, pessoal, está tendo dificuldade para citar? Não importa, vai tocando, vai empurrando, passe o tempo que for, mas dá um jeito de citar, nem que seja por edital, dentro daquele processo, porque enquanto não citar, não interrompeu a prescrição, e todo esse tempo que passou pode ter prescrito, a não ser que você consiga citar naquele processo, e aí beleza, porque vai retroagir a data da propositura, e você, então, conseguiu interromper o prazo prescricional em tempo, a atuação não estará prescrita, né? Então, não deixe extinguir o processo de jeito nenhum, né? Pode demorar o tempo que for para citar, mas não deixe extinguir o processo de jeito nenhum. Com isso, a gente terminou o nosso conteúdo para hoje, né? E, claro, na próxima aula a gente vai continuar analisando citação, intimação e notificação. Pessoal, vou interromper aqui a gravação para não ficar muito longo, né? Agradecendo a presença e a paciência de vocês, né? Quem ficou até agora é um herói, né? E a gente continua batendo um papo aí no que for preciso. Pessoal, alguém tem alguma